A paz do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 1 em diante. E todos os publicanos e pecadores se aproximaram para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes disse esta parábola: Quem há dentre vós que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não sai à procura da perdida até encontrá-la? E encontrando-a, põe-na sobre os seus ombros, regozijando-se. E quando chega à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá regozijo no céu por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 justos que não sentem necessidade de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma lâmpada e varre a casa e busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há regozijo na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E disse ainda: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu entre eles a propriedade. E não muitos dias depois, o filho mais jovem, transformando tudo, partiu para uma região longínqua e ali desperdiçou a sua herança, vivendo desenfreadamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquele país uma grande fome. Então ele começou a padecer necessidade. E foi e arrimou-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Desejava fartar-se com as vagens da alfarroba que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei estar com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Contrata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi estar com seu pai. E quando ainda estava no intermédio do seu caminho, o seu pai o viu e se compadeceu dele, e correndo até ele, lançou-se sobre o seu pescoço e com ternura o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei imediatamente o vestido e vesti-lhe, ponde na mão um anel e sandálias nos pés. E trazei o novilho cevado e matai-o. Então comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Queria meditar com os irmãos, honrando o labor, a esperança e o desejo de salvação de almas que foi projetado para este culto esta noite através das servas do Senhor. Glorifico a Deus por esta igreja estar tão linda e tão repleta.
coral cantando uma canção tão linda e tão especial, junto com a orquestra, uma manifestação linda de um grande privilégio que nós temos de participarmos de um culto tão especial e tão refinado e tão lindo como este. Gostaria de falar esta noite sobre o tema que está proposto para nós esta noite. Observemos alguns detalhes nesse texto do capítulo 15. Se você tem a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo e, se possível, anote alguns pontos. Observe que os fariseus e os saduceus estavam ali ao redor do Senhor Jesus. Todas estas três parábolas são uma só resposta do Senhor Jesus por causa da revolução que o Senhor Jesus causou naqueles homens, por causa de Jesus ter frequentado uma noite apenas a casa de um homem chamado Mateus Levi. Nós sabemos que a história deste jovem discípulo do Senhor Jesus e querido pelo Senhor foi tão linda porque por muitas vezes o Senhor Jesus obrigatoriamente passou pela frente da sua mesa aonde ele cobrava impostos. O olhar do Senhor Jesus o atraiu por muitas vezes. Muitas vezes o Senhor Jesus passou por ele, mas foi somente quando Jesus o chamou com os olhos fixos no seu coração e sobre ele, quando o Senhor Jesus disse, segue-me, e ele deixou tudo e o seguiu. Mostra a história, a grandeza da inteligência do Senhor Jesus, porque ele estava observando a amizade que aquele homem chamado Mateus Levi tinha como privilégio. As pessoas gostavam dele e era muito difícil uma pessoa comum de Israel ou de Judá ou dali daquela região amar ou gostar ou admirar um cobrador de impostos. E foi naquela ocasião em que o Senhor Jesus o chamou que foi revelada a influência que este homem tinha sobre as demais pessoas na sua cidade. Ele muitas vezes realizava festas onde os seus amigos participavam e vinham, e ali bebiam e passavam a noite farreando debaixo do seu teto, em ocasiões muitas. E o Senhor Jesus, observando a influência daquele jovem, disse para si mesmo, eu tenho que salvar este Levi, porque este Levi atrai muitas pessoas na sua casa. Se eu conseguir salvar este Levi, eu alcançarei o coração de muitas pessoas. Amados irmãos, muitos de nós que estamos aqui, sabemos que nós temos entre nós uma pessoa que será muito honrada diante de Deus, porque ela, todas as noites dos nossos cultos, sempre traz uma pessoa para o Senhor Jesus. E eu quero homenageá-lo. E ele sempre está sentado lá atrás, na última cadeira, e na hora do convite, ele sempre se levanta e sempre traz uma pessoa para o Senhor Jesus. Isso não se fez só por uma ou duas vezes, ou três ou quatro vezes. São anos, são muitos anos. E cada vez que eu vejo que eu entro ali pela porta, eu abraço e brinco com ele, e sempre nós nos abraçamos, e sempre estou congratulando-o, porque ele é como um Levi. Ele atrai pessoas para o altar do Senhor. E este Levi, ele era uma pessoa assim, só que ele não conhecia a verdade, mas ele atraía pessoas. Não para o Senhor, porque ele não conhecia a verdade. Mas o Senhor Jesus disse, se eu salvá-lo, eu salvarei através dele muitas pessoas. E Levi foi essa pessoa. O Senhor Jesus então disse, segue-me. E é interessante que Jesus disse, segue-me,
E à noite ele fez uma grande festa. E foi a última festa que ele fez com seus amigos, como alguém que não conheceu o Senhor Jesus. Naquela noite, na última noite de festa das farras antigas, naquela noite ele, pela primeira vez, olhou para os seus amigos, aleluias, aleluia, aleluia, e olha para os seus amigos e diz para os seus amigos: senhores, eu tenho sempre reunido vocês aqui para fazer uma farra, mas a partir de hoje eu quero dizer que eu não farei mais nenhuma farra, porque a partir de hoje eu sigo a Jesus, e a partir de hoje quem fala nessa festa, quem manda nessa festa é o Senhor Jesus. E apresentou aquele homem para o Senhor Jesus. E naquele dia a casa daquele homem se transformou num centro de adoração ao Senhor Jesus, e todas aquelas pessoas que estavam ali ouviram a palavra do Senhor Jesus à mesa, e o Senhor Jesus certamente salvou muitas vidas naquela noite de festa. Mas isto causou uma fúria muito grande. Isto causou um ambiente de dificuldade, porque os fariseus começaram a acusá-lo de que ele comia na casa dos publicanos, de que ele bebia, e começaram a caluniá-lo. É interessante que o Senhor Jesus tinha muito cuidado com o vinho. Mesmo sobre a questão do vinho, mesmo o Senhor Jesus tendo transformado água em vinho, a Bíblia diz que ele mandou o mestriçá-la provar. Ele nem provava. Eu gostaria que vocês entendessem a questão das calúnias, das contendas, das invejas, das coisas que se diziam a respeito dele. E isso causou em Jesus uma fúria santa. E isso foi tão forte que no capítulo 15, verso 1 em diante, ele então começa a contar-lhes uma parábola, especialmente no verso 3. E depois ele nesta parábola inclui 3 elementos importantes, que são as 100 ovelhas. Depois ele inclui, no verso 8, ele inclui uma mulher que tinha um grupo de dracmas, 10 dracmas, e termina no verso 11 em diante com a história de 2 filhos, e que eu considero todos 2 pródigos, não somente o que saiu de casa, mas o que ficou em casa. Então, começando a meditar, nós queremos observar alguns pontos que estão claros a partir do verso 3, quando se diz assim, veja comigo no texto. No verso 4 diz: quem há dentre vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas? E depois, no verso 8, qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma lâmpada e varre a casa e busca com diligência até achá-la? E depois o verso 12 e o 11 e o 12, que falam sobre os 2 filhos pródigos. Não é à toa que o Senhor Jesus, igreja, trata desses 3 elementos conjuntamente, mostrando, igreja, que a situação da perda não somente é aquela que é grande, nem a média, nem tampouco a pequena, mas ele forma um conjunto de ideias lindos aqui, porque ele diz assim: se eu tenho 100 ovelhas e perco uma, eu perco 1%. Se eu tenho 10 dracmas, 10 moedas, e perco uma, eu perco então 10%. E se eu tenho 2 filhos e eu perco um, e então eu perco 50%. Então, em cadeia, ele está mostrando o seguinte: posso perder 1% e não achar que isso é muito. Talvez não vai fazer nenhuma diferença. Se eu perder 1%, isso não vai doer, não vai me comover. E então ele aumenta a perda e ele diz: e se você perder 10%? Eu já vou sentir um pouco. Mas se você perder 50%, eu vou sentir muito. Então ele coloca isso de uma forma muito especial, mostrando para nós que se nós não tivermos cuidado com a perda de 1%, fatalmente perderemos 10%.
E se não valorizarmos a perda de 10%, nós também chegaremos a perder 50%. E se não considerarmos essa perda como grande, poderemos perder tudo. E nesse ponto, o Senhor Jesus começa a mostrar a respeito das 100 ovelhas, e ele diz algo incrível aqui. Veja no verso 4, acompanhe comigo, quero ler com vocês. Quem há dentre vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas? E ele diz assim: não deixe as 99 no deserto. É impressionante que a gente pergunta, Senhor, por que o Senhor não levou as 99 consigo? Ele colocou, porque o Senhor não deixou-as perto do Senhor, já que era tão perigoso andar com as ovelhas, deixar as ovelhas no deserto? E o Senhor Jesus nos ensina aqui como era o costume daquele tempo, para aquele auditório primário daquele período, daquele tempo, como era comum para os pastores reunirem-se juntos e irem para os lugares distantes, os campos, e cada pastor com um pouco das suas ovelhas e as suas ovelhinhas, uns com 30, outros com 100, outros com 1000, mas lá pela noite, já chegando à noite, os pastores se reuniam juntos e formavam um aprisco. Diga comigo bem forte, aprisco. O aprisco não é um curral. O curral eles tinham nas suas fazendas, nas suas manjedouras, mas eu estou falando de aprisco. O aprisco, ele era temporário. O curral era algo contínuo. O aprisco, ele era algo que era levantado de uma forma temporária para poder então se juntarem as ovelhas de diversos pastores. E ali eles escolhiam um porteiro, enquanto os outros pastores descansavam. E um deles ficava na porta do aprisco, enquanto os outros descansavam, e eles então faziam um turno. Essa história é tão real, tão comum essa história, que o Senhor Jesus conta essa história, falando dele mesmo a respeito daquela parte quando ele mostra-se como o bom pastor. E ele diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas conhecem o seu pastor. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. E o pastor conhece as suas ovelhas. O ladrão, ele vem por outros meios, mas nunca pela porta. E por que ele não vem pela porta? Ele não vem pela porta porque o porteiro está lá. E ele não gosta de porta, porque o Espírito de Deus é o porteiro do aprisco. É ele que cuida das noites enquanto os pastores descansam. E aquele que é o porteiro conhece o pastor, como o Espírito Santo conhece o Senhor Jesus. Os dois têm íntima alegria e felicidade de dizer que o aprisco é dele e as ovelhas que estão lá também são dele. Então, nesse texto, ele mostra dizendo, 99 no deserto ficam no aprisco. E ele vai buscar aquela ovelha. E ele sai à procura, no verso 4, acompanhe comigo. No verso 4, ele sai à procura da ovelha perdida. E diz o texto, até encontrá-la. Ele não para enquanto ele não encontra aquela ovelha. No verso 5 diz assim, e encontrando-a, põe-na sobre os ombros, regozijando-se. Eu amo esse texto, eu amo essa parte desse texto, porque talvez aquela ovelha nunca poderia ter experimentado a graça de estar nos ombros do Senhor Jesus, como aquela ovelha experimentou. Porque diz o texto, e encontrando-a, põe-na sobre os seus ombros e regozijando-se, ele vem. E no verso 6, ele diz, quando chega à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo, regozijai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Tanto as ovelhas, quanto as moedas, quanto os filhos, falam de uma mesma mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem da alegria que nós devemos ter quando alguém reencontra aquilo que foi perdido e que lhe pertencia. Muitos de nós, meus amados irmãos, não temos alegria com a alegria dos demais. Quantas vezes nós dizemos, contamos, testemunhamos e anunciamos aos demais, eu tenho uma bênção para contar.
passei por luta, passei por tribulação, e agora o Senhor me abençoou. E às vezes, raramente, hoje, no meio de tanto estresse nesse mundo, a gente para ouvir aquela história e entender que aquela pessoa passou tanta luta para que aquele momento de regozijo, naquele momento então, ela pudesse dizer: ei, alegrem-se comigo, porque eu já tenho a minha moeda, eu já tenho a minha ovelha, eu já tenho aquele filho que foi perdido e agora foi achado. E no teor de toda essa história, o Senhor Jesus está nos ensinando algo muito importante, porque nas três, tanto para a ovelha, tanto para a moeda, como para o filho, ele fala: e eles se juntaram e fizeram uma festa e se regozijaram. O teor da história em si, tanto dos três elementos em si, nós podemos considerar que o Senhor Jesus está dizendo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aleluia. Aleluias. E é impressionante como muitos de nós não nos alegramos mais com os que se alegram, nem choramos mais com os que choram. E quando ele conta essa história, ele mostra dizendo para todos nós que estamos aqui, todos que estamos aqui, lembre-se, meus irmãos, que este culto é um culto dedicado à 100ª ovelha. E a 100ª ovelha pode estar sentada no primeiro banco. A volta dessa ovelha, veja, ela saiu andando sozinha. E onde é que ela se perdeu? Aonde essa ovelha se perdeu, senhores? Se essa ovelha andou sozinha, fora, se perdeu, como eu vi no nosso panfleto, tão lindo que foi feito, a ovelhinha, a história da ovelhinha, não sei se vocês receberam, mas eu recebi, eu escrevi algo até sobre isso. Tem uma, aqui está, e eu vi aqui a historinha, não sei se vocês já viram a história. A historinha diz assim: Jesus contou, certo pastor cuidava do seu rebanho, e uma das ovelhas se afastou. E mostra no desenhinho ele procurando a ovelha, e depois de um desenhinho tão perfeito e tão lindo, mostra a ovelhinha lá no charco, longe. As três histórias falam de algo grande, falam da grandeza do amor. E o tema central dessa história é mostrar o alcance do amor de Deus, como ele é comprido. Diga comprido. Diga comprido. Eu vou dizer a frase e vocês repetem. Comprido. Vou dizer de novo. O amor de Deus é largo. O amor de Deus é profundo. Veja a história como ela é tremenda. Quão profundo, quão comprido, quão largo é o amor de Deus. Por quê? Porque esse amor tão largo alcança a ovelha. Esse amor tão profundo acha a moeda escondida. E este amor tão comprido alcança o filho lá no meio dos porcos. Quão grande é o amor de Deus. E como este amor pode nos alcançar aonde quer que nós estejamos. Nada é tão comparado a este amor. Algumas pessoas entendem isso. Veja, quando eu gosto de uma pessoa, mas quando o meu amor por ela, veja, é maior do que o amor dela, isto é uma afeição. Vou repetir. Quando eu gosto de uma pessoa e o amor que eu sinto por ela é maior do que o dela, isso é uma afeição. Quando o meu amor que eu sinto por ela é igual ao dela, isso é amizade. Mas quando o meu amor é maior do que o da outra pessoa, isto é só uma afeição. Mas quando o amor daquela pessoa que eu sinto por ela é maior do que o meu próprio amor,
por mim mesmo, isto é amor. Este foi o amor de Deus. Ele amou muito mais você. E porque Ele amou tanto você, Ele se entregou por você. E o que é mais lindo de tudo, é que Ele, sabendo que nós éramos essa 100ª ovelha, Ele nasceu na manjedoura como um cordeiro. Ele não poderia nascer num palácio. Ele poderia muito bem ter nascido num palácio, mas ovelha não nasce em palácio, ovelha nasce em manjedoura. Então Ele se nivelou a nós para nos atrair ao grande amor de Deus. Este amor tão lindo e perfeito que nos cobre e que nos perdoa e que é incomparável. Ele é capaz de dizer: você usou suas patinhas para ir embora. Você usou suas patinhas rebeldes para ir do curral ou do aprisco. Eu não me importo. A partir de agora eu vou ensinar você que você pode voltar nos meus ombros, bem perto do meu coração, porque eu quero levar você, sem você saber, o caminho de volta, porque você nunca mais vai voltar por este caminho. É como passar pelo Mar Vermelho. É como diferenciar você do caminho do Egito. Por que Ele não conduziu o seu povo pelo deserto? Ele gastaria apenas 6 meses de caminhada com aquele povo. Aí o Senhor responde dizendo: não queria deixar marcas, não queria que eles soubessem o caminho de volta. Por isso eu passei pelo mais profundo do mar, para que o mar fosse um significado mortal para o Egito. Morremos para o mundo e vivemos para Deus. Não há como voltar. Só o batismo nos separa do Egito e de Canaã. Não há como passar de volta. O grande amor de Deus que nos constrange. Aleluias. O grande amor de Deus que nos constrange, nos traz de volta nos ombros, para que você não conheça mais o caminho de regresso. Hoje é incrível como o Espírito de Deus tem salvado, e nós vamos fazer um batismo de mais de 5.000 pessoas no próximo domingo. Isso quer dizer o seguinte, que nós estamos nos igualando ao Pentecoste, quando Pedro pregou naquele dia e milhares de almas foram batizadas. Nós estamos vivendo um tempo de avivamento e de salvação de almas. Ovelhas estão sendo trazidas esta noite nos ombros de Jesus. Se você veio aqui hoje, esta noite, você veio nos ombros de Jesus. Se você está sentado aqui ouvindo a palavra de Deus, ovelhinha, 100ª ovelhinha, você veio aqui nos ombros de Jesus. Anamachura. Verso 6 diz assim: e quando chega à sua casa, convoca seus amigos e vizinhos. Ele convoca os seus amigos e vizinhos. Isso quer dizer o seguinte, que nem todo vizinho é amigo, né? Está escrito aqui. Agora veja só que ele convoca amigos e vizinhos. E os amigos e os vizinhos se regozijam com a ovelha. E é uma festa para uma única ovelha. A história é tão linda, tão preciosa, a história é tão especial, que os outros ele deixou-os lá no aprisco. Ele não os trouxe para a festa. E abriu a porta da sua casa. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E diz o texto, acompanhe comigo, verso 6: e quando chega à sua casa, eu poderia levar você de volta para o aprisco. E por que ele não a levou de volta para o aprisco? Porque as 99 iriam zombar dela. As 99 iriam falar coisas feias para ela. Mas como ele está protegendo aquela ovelha, ele disse: vou te levar para casa. E quando eu voltar com as 99, eles vão encontrar você em casa. E eles vão saber a grandeza do meu amor.
Eu quero dizer para você esta noite, que está sentado nesta bancada e todos que estão aqui nesta casa tão linda e cheia, eu quero dizer que você está na casa do bom pastor. Eu vou repetir mais uma vez porque parece que você não gostou muito. Eu vou repetir de novo. Você está na casa do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Olha para o seu irmãozinho que está do seu lado e não tenha vergonha. Eu sei que o frio faz o sulista ficar mais frio, mas você é pentecostal. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: olha aqui, meu irmão, você está na casa do bom pastor. Aleluia. Agora acompanhe comigo no verso 8. No verso 8 diz assim: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende uma lâmpada, vai à casa e busca com diligência até achá-la? Aquela dracma perdida é igual à 100ª ovelha. A 10ª dracma é igual à 100ª ovelha. Agora, com uma diferença muito grande, é que a dracma se perdeu dentro de casa. Há ovelhas que não se perdem somente longe do curral ou do redil ou do aprisco. Há ovelhas que se perdem dentro de casa, semelhantemente à moeda. Agora, uma moeda perdida em casa é um prejuízo muito grande. Porque justamente essa 10ª, veja bem, essa 10ª moeda que deveria ir para o altar de Deus, foi a que foi perdida dentro de casa. Ninguém diz nada agora, porque todo mundo entende o que é que eu quero falar. Eu vou repetir de novo, hein? Justamente aquela 10ª moeda que era para ir para o altar de Deus, foi justamente essa que foi perdida dentro de casa. Ovelhas não se perdem só longe de casa. Elas também se perdem como a dracma dentro de casa. Se perdem com a frieza do marido, se perdem com a frieza da esposa, se perdem com a frieza dos filhos, se perdem com a frieza dos irmãos, se perdem com a frieza de todos. E essa moeda caiu. Ela caiu. E veja o texto, como ela fez para ela restaurar aquela moeda. Veja no verso 8, acompanhe comigo. A primeira coisa que ela fez foi acender uma lâmpada, ter uma revelação, ter uma ideia, dizer: por que eu perdi essa moeda? O que aconteceu que eu perdi essa moeda? Resposta número 1: perdeu a moeda porque a sua casa estava em trevas. Quando a casa está em trevas, as lâmpadas de Deus, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, está fechada, já não se prega, já não se anuncia. Então, esta moeda vai ser perdida fatalmente. Quando ela acende aquela lâmpada, quando no clique da lâmpada, ela pode então ter muito mais condições e capacidade de procurar aquela moeda perdida, porque ela está fora, ela não está circulando. E uma moeda fora de circulação é um prejuízo. Quando você está fora do reino de Deus, fora do aprisco de Deus e fora da casa de Deus, você é um prejuízo para o reino de Deus, porque você está perdido, e perdido você está sem valor. Você está, mesmo que você tenha valor, você não está circulando, não está fazendo parte do tesouro de uma nação, o tesouro de uma família e o tesouro de uma pessoa. E quando esta moeda é achada, esta moeda então regressa para o elemento tesouro, para ser elemento de compra, de aquisição, de pagamento, de crescimento, de prosperidade. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: a tua luz se acende agora. Abre os teus olhos e contempla o amor de Deus por você, que te trouxe nos teus ombros para te dar valor, para valorizar você, porque Satanás quer só tirar o teu valor. Aleluias.
acenda uma lâmpada. Assim como ele trouxe a ovelha no ombro, para que as suas patinhas não conhecessem mais o caminho de volta, ele está dizendo: eu estou te dando uma iluminação. Hoje eu estou abrindo a palavra diante dos teus olhos, e a luz está se iluminando diante de ti, para que tu contemples o amor de Deus em Cristo. Aleluia. A segunda coisa que ela fez, veja no texto, no verso 8, no verso 3, no verso 8, perdão, a segunda coisa foi, depois de acender a lâmpada, foi varreu a casa. Varrer a casa tem um significado emocional grande, familiar muito forte. Varrer a casa é tirar a sujeira. Eu posso varrer a casa de muitas maneiras. Eu posso esconder o lixo. Eu posso varrer a casa, irmãos. Outro dia, eu precisei de uma pessoa para limpar lá a nossa casa. E eu fiquei muito triste ao ver a forma como aquela senhora, que se dizia profissional, estava varrendo a casa. Ela pegou o cesto do vaso sanitário, aquele cesto lá do banheiro, jogou no chão. Jogou no chão. Eu não sei como é que uma pessoa não tem cérebro uma pessoa dessa. Não é possível. Ela jogou no chão e pegou a vassoura e foi varrendo a casa inteira. Pense numa ira. Irmão, eu senti assim, a fúria. Eu pus a mão na cabeça e disse: senhora, o que é que a senhora está fazendo? Ele disse: não, eu costumo varrer a minha casa assim. Eu posso varrer a casa assim. Eu pego uma sujeira principal e vou varrendo a casa com a sujeira de dentro do quarto e vou espalhando a casa inteira e vou sujando a casa inteira. É a mesma coisa que aquela mulher fez. Vou contando os problemas, vou jogando na cara os seus pecados, vou dizendo que você não presta, que você estava no mundo, que você estava caído, que você estava acabado. Ei, Deus não varre a casa assim. Ele pega o lixo e queima e joga no mar do esquecimento. Amande que vá soura massa, dramaia sobo ma kendramas. E ele está aqui hoje para queimar lixo. Hoje ele está para queimar o muladar da nossa vida e dizer: culpa fora, Satanás, deixa esta vida. Manda choura maias. Quem pode levantar a mão para o céu e dar um glória ao Senhor Jesus? Ele quer fazer você voltar ao seu valor. Ele quer fazer você considerar o quanto você vale. Alguém que tocou, alguém que cantou, alguém que pregou, alguém que já profetizou, alguém que está triste, alguém que está em amargura. Ei, assim diz o Senhor: eu acendo a tua lâmpada agora. Aleluia. Quero varrer a tua casa. Ela mandou piabá. Quero varrer o teu coração. Não quero deixar nenhuma mancha. Quero varrer a tua vida. Quero varrer o teu passado. Quero estabelecer um novo princípio. Quero estabelecer um novo futuro na tua história. Por isso o bom pastor buscou-me. E diz o texto: varre a casa. Para varrer a casa, eu tenho que tirar móveis do lugar. Aleluia. Qualquer pessoa que varre a casa tem que tirar o móvel do lugar. Mexe nem que seja um pouquinho. Mexe ali naquela coisa e tira do lugar. Vira uma bagunça, põe a cadeira em cima da mesa, outros tiram algumas coisas importantes.
Porque a poeira, ela entra mesmo nos pequenos bebelôzinhos. Aquele gatinhozinho seu de porcelana, a poeira entra ali tem sujeira. Você tem que mexer naquele gatinho, naquele patinho, naquele sapatinho do casamento. E Ele está disposto esta noite a mexer nos móveis emocionais do nosso coração. Ele está disposto a dizer: vamos arredar isso aqui, porque aqui pode ter alguma moeda escondida. Vamos mexer aqui, porque aqui deve ter alguma coisa perdida. E Ele está dizendo aqui: deixa eu varrer a sua casa. E varrer a casa, a princípio, torna-se uma bagunça, mas é temporária. A bagunça é apenas por alguns minutos. Logo, logo, aquela senhora vai começar a arrumar. Logo, logo, aquela família vai sentir que a casa está toda arrumada. Eu estou vendo pela fé Deus varrendo a casa esta noite e colocando os móveis em lugares que ainda não são, mas Ele vai colocar a casa em ordem. E vai tirar toda a poeira. Aleluias. E Ele vai tirar todo o pecado. E Ele vai tirar toda a culpa. E Ele vai plantar uma nova esperança no teu coração. E Ele vai trazer um novo princípio. Aleluias. Aleluias. Verso 10. Assim vos digo. Aleluia. 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 Estou dando tempo para você glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Verso 10 diz assim: assim vos digo, que há regozijo na presença dos anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende. Um só. Só basta um. Por que tanta alegria por tão pouca gente, Espírito de Deus? Por que tanta alegria por tão pouco pecador, Espírito Santo? E então ele responde: não é pelo fato de um pecador ter sido salvo, mas é porque o amor de Deus alcançou a 100ª ovelha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Queridos, depois de ouvirmos tão linda mensagem, cabe-nos nesse instante tão somente procurar colocar em prática aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Aleluia. Para você que sentiu Deus tocar profundamente na sua vida, para você que sentiu Deus mover lá no âmago do seu coração aquele sentimento cristão e aquele desejo de sentir Deus dominar inteiramente toda a sua maneira de viver. Eu queria nesse instante fazer aqui um convite, quem sabe, para você que está conosco. Para você que ainda não é crente, você está distante do Senhor, mas esta noite Deus falou de uma maneira tão precisa ao seu coração. E eu queria lhe convidar para você fazer parte deste rebanho santo do Senhor. Aleluia. Para que você sinta o amor de Deus. Aquele Jesus que disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E eu queria nesse instante convidar você, em nome de Jesus, em nome do Senhor, eu quero orar por você. Aqui nós temos um jovenzinho. Deus te abençoe,
em nome de Jesus. Outras pessoas para o reino do Senhor. Jesus te ama, Jesus te quer salvar. Glória a Deus. Aonde está uma segunda pessoa para Cristo? Eu quero convidá-los. Venha para o Senhor. Jesus te ama. Glória a Deus. Queridos, enquanto as pessoas amigas estão se preparando para aceitar a Cristo, eu quero convidar você, meu irmão, que está distante do caminho do Senhor, mas esta noite Deus te trouxe aqui para você voltar ao rebanho. Glória a Deus. Você, na verdade, quem sabe é aquela moeda perdida, que paulatinamente sua vida foi perdendo valor espiritual. Esta noite Deus te trouxe aqui, aleluia. A tua moeda, o teu valor, Deus está revigorando a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe os jovens. Mais alguém para Jesus? Que momento feliz para você, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus te ama. E não deixe passar essa oportunidade para depois. O Senhor te trouxe aqui para que você pudesse ter uma oportunidade feliz. Glória a Deus. Aleluia. É o momento certo para você colocar sua vida no altar, para você buscar a glória e a presença de Deus para a sua vida. Glória a Jesus. Mais pessoas para Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Outras salvas para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Volta para Jesus. Jesus te ama. Aleluia. Ovelhinha do Senhor, o Senhor te ama. Bendito seja o nome de Jesus. Volta para o rebanho. Volta para o redil do Senhor. Em nome de Jesus. Há mais alguém para Cristo? Glória a Deus. Tem mais um moço. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Este é, na verdade, um culto especial, dedicado exclusivamente para a sua vida. Você é, na verdade, quem sabe, a 100ª ovelha do Senhor. Jesus te ama. Glória a Deus. Mais uma pessoa para Cristo. Venha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que momento feliz para a sua alma. É um instante de privilégio que Deus tem concedido para a sua vida. Aleluia. Que oportunidade feliz. Mais uma pessoa para Cristo. Aleluia. Aleluia. Vem, meu irmão. Deus te abençoe. Se Jesus amou-me com amor, buscou-me, Ele mesmo restaurou.